E vamos começar aqui o programa de hoje falando de um assunto muito sério e muito necessário, né? Agosto está finalizando, a gente está chegando no finalzinho já, né? Mês quase acabando, mas a gente está em campanha, gente. Campanha aí, Agosto Lilás, que fala do combate contra a violência contra a mulher, né? E hoje, para conversar com a gente, Melina Pelissari, que é advogada, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. A gente que agradece. Direto de Rancharia para o Band Mulher, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, beijo para Rancharia. Mel, vou chamar de Mel, porque assim, já é parceira nossa aqui também. Seguinte, quando a gente fala, né, de campanha, violência contra a mulher, nunca é demais, né, a gente falar desse assunto. Qual a importância de campanhas como essa? Então, essa campanha, principalmente essa campanha, ela traz um olhar diferente. Um olhar diferente e é muito importante para mostrar que existe essa violência, que a violência ela está ao nosso redor e ela é importante também porque ela sobressai a Lei Maria da Penha, né? Ela traz a lei em evidência, porque muitas mulheres sabem que essa lei existe, mas não sabem o que essa lei prevê. Então, infelizmente, hoje no Brasil, cerca de a cada 2 minutos uma mulher sofre violência. Exato. Então, é muito importante que nós todas entendamos o que é essa lei Maria da Penha e o que ela prevê, o que ela protege. Essa campanha ela é realmente para proteger a mulher, para trazer em evidência essa situação tão grave que assola o nosso Brasil. É verdade. E eu acho muito importante a gente abrir espaço aqui no Band Mulher, né? Como a gente disse também, não é só violência física. Muitas mulheres, muita gente acredita que seja só violência física, mas até eu, estudando sobre o assunto, para a gente conversar aqui hoje, eu falei, nossa, violência patrimonial, por exemplo, achei super interessante. Muito interessante, muito interessante. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, a Mel vai explicar pra gente aqui sobre cada uma, mas eu acho importante também a gente falar de projetos, né, de campanhas que vão ajudar também essas mulheres em situação de vulnerabilidade. A UAB de Presidente Prudente tá com uma ação bem bacana e a gente vai ver agora. Estatísticas alarmantes. 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil em 2022. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha revela que 28,9% das mulheres, o equivalente a quase 19 milhões, relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência. É o maior percentual da série histórica do levantamento. Quase 51 mil mulheres sofreram agressões diariamente no ano passado, o que equivale a um estádio de futebol lotado. E 45% das vítimas não fizeram nada após sofrer o episódio mais grave. E para combater este tipo de crime, o mês é de enfrentamento à violência contra a mulher. O Agosto Lilás faz referência à data que foi sancionada a Lei Maria da Penha, que faz 17 anos em 2023. É um mês que a gente intensifica, né, as informações, o enfrentamento, as ações, não só na OAB, mas no geral, né, no município de Presidente Prudente. Então, são intensificadas. Em município de Presidente Prudente, a gente conta com a Rede Mulher, que é uma rede que tem vários órgãos interligados. Então, a gente aproveita esse mês para intensificar as informações, o enfrentamento, qualquer tipo de ação que possa levar à conscientização da população de um modo geral. A Lucy Lima foi vítima de violência doméstica durante 10 anos. Um relacionamento abusivo que ela conseguiu denunciar e se libertar. Hoje ela ajuda outras vítimas a quebrar este ciclo. Elas chegam para mim numa situação assim de realmente muito medo, que é o fator predominante no momento. Elas recuam, tem alguns momentos que elas recuam, elas fazem a denúncia, elas chegam até mim e depois elas dizem, não, está tudo bem. Essa fase é a fase da lua de mel. É quando tem a explosão, né? Tem aquele momento de violência física e quando o parceiro tá bom, tá na lua de mel, tá tranquilo. E lembrando que no ciclo da violência doméstica existe a violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica, que essa infelizmente é muito invisibilizada, a moral e a sexual. Então, quando a mulher ela está presa nesses tipos de violência, ela precisa saber identificar para que ela também possa se encorajar a fazer a denúncia. O Agosto Lilás desperta para a importância de denunciar e romper o ciclo de abusos e mostra que a mulher tem uma rede de apoio que pode contar.
E a Viviane explica que a partir do dia 21, as vítimas vão ter uma nova ferramenta no combate à violência. O projeto OAB por Elas vai oferecer atendimentos jurídicos de graça. Informações jurídicas, como a pessoa pode procurar outros órgãos, aonde ir, né? E a gente vai estar lá fazendo esse serviço totalmente gratuito toda segunda-feira, inicialmente. No Agosto Lilás a gente precisa falar mais de amor, a gente precisa dizer o quanto a gente ama o próximo, mesmo que ele não seja tão próximo assim, né? Nós temos vivido aí tempos difíceis, de muita violência, as pessoas estão muito sem paciência, né? Qualquer coisa a pessoa já parte mesmo, né, para a violência, principalmente a física. Olha só quanta coisa importante a gente viu nessa matéria, né? A questão aí de ajudar mesmo essas mulheres e levar de maneira gratuita, muito importante também, né, Milena? Sim, muito importante. Porque, na verdade, o que a gente precisa é uma empatia, né, Samara? Porque elas não precisam de julgamento mais. É uma situação muito difícil de sair, é realmente uma teia, é um ciclo em que ela sofre a violência e, ao mesmo tempo, ela perdoa e ela sofre novamente. Então, nós precisamos realmente empatia, ouvir mais essa mulher, porque realmente é muito difícil sair e buscar para que ela consiga realmente se libertar dessa teia aí que ela vive. Em muitos casos, a mulher, ela dá esse primeiro passo, mas ela recua, né, depois? Sim, em alguns casos, eu não vou dizer na maioria, mas em muitos casos, ela acaba recuando por N fatores, né, Samara? Fator financeiro, porque muitas vezes ela depende economicamente desse agressor, ela não tem como sobreviver com os filhos. Então, é muito importante também que o Poder Judiciário, é importante a gente falar isso aqui. Sim. O Poder Judiciário, ele ampara essas mulheres, tem como inserir essas mulheres em campanhas sociais e ela realmente consiga, né, sobreviver longe do agressor. Com certeza. E olha, a gente vai abrir espaço agora para a gente comentar, né, alguns tipos de violência, para você identificar, para a gente te ajudar aqui, pegar na sua mão mesmo, né, e dar esse primeiro passo. Deu probleminha no microfone? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo, tá? Primeiro intervalinho do dia, você não sai daí. De volta ao vivo, doutora Melina Pelissari e eu, hoje falando aqui, gente, sobre o combate à violência contra a mulher, né? A Lei Maria da Penha completou nesse mês de agosto 17 anos e que bom, né? É uma luta mesmo. Sim, uma luta. Ainda bem, né, que teve essa... Maria da Penha foi um divisor de águas, né? Antes a violência contra a mulher, ela era tratada como um crime de menor potencial ofensivo. Olha só. Pra você ter uma ideia, ele era julgado nos juizados de pequenas causas, realmente. Por isso que falava que tudo virava cesta básica. Era isso. É verdade. Mas hoje não. Hoje, graças à Lei Maria da Penha, as coisas ficaram mais... É verdade. Olha só, agora a gente vai começar a falar dos tipos de violência, até pra gente quebrar um pouquinho isso de que violência é só física, né? Sim, não, tem muitos outros tipos. Então vamos aqui a primeira. Violência física. O que se encaixa aí na violência física, né? E quando, de repente, essa mulher pode buscar ajuda? A violência física, ela se encaixa na lesão corporal, realmente. Mas é bom a gente deixar claro aqui que nem sempre essa lesão precisa causar marcas, né, evidentes, realmente. É um puxão de cabelo, é uma violência física. Um apertão. Um apertão. Todas essas atitudes, todas essas atitudes caracterizam a violência física. Com certeza, é bom ficar sempre atento, né? Sim. E a gente vê, como a gente disse, os dados são absurdos, né? São absurdos. Porque, na verdade, às vezes, essa mulher, ela não entende que isso é uma violência. Ela está tão acostumada nesse relacionamento tóxico que ela não entende que um empurrão, que um puxão de cabelo, de repente... E sempre depois da agressão vem o quê? Vem o buquê de flores, vem o presente, eu estava nervoso. Sim, o pedido de desculpas, não vou fazer mais. E aí é um ciclo, realmente. É né? verdade. Eu vou abrir aqui agora o nosso WhatsApp para você participar. Se você quiser mandar o seu depoimento, a gente não vai identificar, tá bom? Mas é importante a gente dividir, né, as experiências para ajudar cada vez mais mulheres. Próximo tipo de violência para a gente comentar, violência psicológica. Aí, olha, não é só física, gente. A violência psicológica também acontece. Sim. A violência psicológica, ela geralmente vem antes da violência física. Na maioria dos relacionamentos, essa mulher, ela sofre violência psicológica na medida que ela é
podada em vários sentidos, né? Esse agressor, ele humilha essa mulher, ele faz questão de diminuir essa mulher, ele tira ela do ciclo de amizades, ele não permite que ela frequente mais a família, né? Na casa dos pais, por exemplo. Ele tira... a intenção realmente é diminuir essa mulher, sabe? Humilhar, palavras ofensivas e realmente... E ele faz de um jeito que mina tanto a ideia dela que muitas vezes a se questionar, ela né? chega a duvidar do que ela está falando, sabe? Será que errado não sou eu mesmo? Isso, exatamente. É tão forte essa violência psicológica que muitas vezes ela até mesmo duvida dela. Olha só. Sabe? Então é muito forte, realmente, sabe? E ela existe e ela é muito mais frequente, é muito mais comum do que outras e muitas vezes mais difícil de ser identificada, muito porque mais difícil. A própria mulher não enxerga isso, né? Não entende, então... Porque, na verdade, Samara, às vezes ela entende isso como um cuidado, sabe? Ah, ele cuida de mim. Olha, que interessante. Ele cuida de mim. Mas até que ponto ele cuida de você? Ele não me deixa estudar, ele não me deixa dirigir, ele não me deixa visitar os meus amigos. Ele realmente faz de uma... o agressor, ele faz o ciclo de uma... Ele fecha de uma forma que ela realmente não consegue entender que isso é uma violência psicológica. Então a gente está acendendo aqui esse alerta para você, tá bom? Próximo tipo de violência para a gente comentar, violência sexual. É muito importante a gente falar desse assunto também. Sim, a violência sexual é uma das violências, né? E o que é violência sexual? É obrigar que essa mulher tenha relações sexuais ou que essa mulher assista situações de relação sexual. Olha. Isso é muito importante. Obrigue ela, né, a manter relação. Aceite situações que não... Aceite toda situação voltada ao lado sexual. Tudo que volta ao lado sexual. Por exemplo, obrigar que ela use contraceptivo é uma violência sexual. Ou o oposto, obrigar que não quero. Use isso. Ou no ato sexual ele tire, por exemplo, o preservativo. Isso também é uma violência sexual. Tá vendo quanta coisa, gente? Vocês já pararam aí para observar isso ou para questionar, né, sobre isso? Muito importante. E quando a gente fala da Lei Maria da Penha em si, Melina, é muito importante a gente falar, assim como a gente colocou no bloco anterior, que eu não sei se o microfone estava pegando, então eu vou frisar novamente, a importância de que essa mulher que busca ajuda, ela pode ter isso também gratuitamente, né? Sim, gratuitamente. Tem vários canais para que ela consiga ajuda. É muito importante que todos esses canais estejam realmente abertos e preparados para receber essa mulher, né, Samara? Porque muitas vezes ela não denuncia por vários fatores, realmente. Ou medo da sociedade, a dependência econômica, medo de não ser acolhida muitas vezes, né, em determinados locais. Mas existem vários canais de denúncia, acho que depois a gente vai falar, né? O Disque 180 e muitos outros. Isso. A gente vai mostrar aqui para vocês. Próxima, que eu achei super interessante a gente falar sobre esse assunto. Confesso que eu não tinha muito esse conhecimento. Violência patrimonial, o que se encaixa nisso? A violência patrimonial também é muito comum, né? Mas é difícil de identificar. A mulher, geralmente, ela não identifica. A violência patrimonial é quando, por exemplo, esse agressor, ele esconde os bens patrimoniais dessa mulher. Olha. Ou ele quebra um objeto pessoal, por exemplo, numa briga, ele quebra o celular dela, por exemplo. Isso é uma violência patrimonial. Olha só. Ou ele subtrai os bens, controla o dinheiro, por exemplo. A mulher vai lá, trabalha o mês inteiro. Aí ele pega o dinheiro todo. Isso é violência patrimonial também. Olha. Tá? Então, assim, a violência patrimonial é tudo relacionada a bens materiais. Esse controle, essa subtração, tudo isso é violência patrimonial. Então, a mulher que está acompanhando a gente, identificou algum tipo de violência, ela pode procurar aí a lei ou procurar ajuda para qualquer um desses tipos de violência. Isso. Não só física. Não só física, não. Qualquer violência, essa que nós estamos aqui descrevendo, tratam-se de violências e cabe aí uma denúncia, cabe uma ajuda, um apoio, com certeza. É muito importante a gente falar sobre isso, que às vezes a mulher que está acompanhando acha assim, não, eu só posso procurar, né, aí, ou se tiver as vias de fato, exato, né, ou procurar a delegacia se eu tiver, né, tido uma agressão física, por exemplo. E não, gente, todos esses tipos que a gente está falando aqui, né? E a violência moral, que é muito importante. Tem até uma perguntinha aqui que já chegou da nossa telespectadora, eu vou deixar você explicar e na sequência eu faço a perguntinha. A violência moral, ela é caracterizada pelos crimes
crimes de injúria, difamação, é quando ele diz que a mulher fez algo que ela não fez, ou ele acusa ela de uma traição, por exemplo, isso também é violência moral. É tudo que ofende a moral dessa mulher, tudo que denigre, né, a imagem moral dela. Olha, caracteriza a violência moral. Tem uma perguntinha aqui, até a nossa telespectadora não deixou o nome, mas ela está falando o seguinte, que ela sofreu violência moral no trabalho e ela quer saber se buscar ajuda, né, através da lei, somente no caso de parceiro, cônjuge, ou se no caso no trabalho, de chefes e tudo mais, também é válido. Não, na verdade, é muito importante essa pergunta, porque a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher em 3 âmbitos. Âmbito doméstico, âmbito familiar e âmbito de relação íntima, realmente. Destacando que a relação íntima também não precisa ter coabitação, eles não precisam ser casados, tá? Então, pode ser namorados. No âmbito doméstico, por exemplo, é tudo que gira em torno do seu ambiente doméstico. Por exemplo, uma empregada doméstica que sofre um tipo de violência, ela é protegida pela Maria da Penha. Olha só. O que importa é a vítima ser mulher, tá? Então, é o ambiente doméstico, o ambiente familiar, por exemplo, é importante também entre pai e filha, entre irmãos. Entre irmãos também pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Então, são nesses 3 âmbitos, tá? O âmbito doméstico, o familiar e o âmbito desse foro íntimo de relação mesmo. Perfeito. Na sequência aqui, ela mandou o nome dela, Ana Laura de Junqueirópolis. Obrigada pela participação, viu? Por ter compartilhado com a gente. Perdão, mas ela falou aí também na questão do ambiente de trabalho, né? Realmente, no ambiente de trabalho também pode ocorrer, que seria o ambiente doméstico ou o ambiente de trabalho também ocorre. É importante a gente ficar atento, né? Porque a gente vê quantas histórias que acontecem também no ambiente de trabalho, né? Com certeza. De, enfim, patrões, chefes aí. Gira um assédio moral também, né? Exatamente. Olha só, deixa eu ver. Meu marido, olha, interessante também, deixa eu dar uma resumida aqui. Meu marido quer sempre pegar o meu celular e ficar olhando as minhas conversas. Eu me sinto muito incomodada com isso. É um tipo de violência também? De repente invadir essa privacidade dela ou não? Ou é mais um probleminha, assim, conjugal? Eu acredito que seja mais um problema conjugal, mas depende até que ponto que vai essa interferência, O que acontece depois disso, O que acontece depois disso? O que ele faz com essas informações que ele obtém com o celular? Ele causa violência psicológica, por exemplo? Perfeito. Violência moral, aí já por exemplo? Entra. Aí já entra. Olha só quantos depoimentos estão chegando bastante aqui. Estou tentando dar uma resumida uma realidade aqui. bem... Olha que interessante, olha, a Luísa, ela está dizendo que ela morou um tempo no exterior. Ela não falou onde você morou, Luísa? Manda aqui pra gente. E ela falou que lá não tem esse apoio pela lei. Olha só, mas depende de onde ela morou, né? Mas é no Brasil a lei? Sim, a Lei Maria da Penha, ela abrange só o território brasileiro. Né? Mas no exterior, assim, não tem outros tipos de leis que também amparam a mulher? Eu acredito que deva ter, mas assim, para te falar agora em detalhes, eu não vou saber. Perfeito. Ela não compartilhou aqui onde ela morou, mas fica a dica aí também, né, pra gente procurar ajuda. Não só que a gente tá aí na internet, no YouTube, para todo mundo, Eu acredito que deva ter rede de apoio, sim, em outros países, né, com certeza. Ela colocou aqui Portugal, que ela morou. Olha só. Então, cada país, né, age de um jeito aí com as suas leis. Olha só, um depoimento muito importante. Nossa telespectadora não deixou o nome, mas ela está falando que sofreu violência física enquanto ela estava grávida. E isso foi traumatizante na vida dela. Hoje ela não está mais com o parceiro, mas ela sofre até hoje as consequências. Olha só, gestante. Exatamente. É porque a violência física, além da violência física, ela causa uma violência psicológica, né? As mulheres que sofrem violência física, na maioria dos casos, precisam de um acompanhamento psicológico depois. É verdade. Que é o caso dela, né? Então, a maioria realmente precisa desse acompanhamento. É importante. A gente está falando disso tudo, né? Da denúncia, mas o pós também, né? Contar com uma rede de apoio também, Sim, né? A família. Isso, a rede... É o que a gente estava falando desde o começo, né? Não julgar. É verdade. Porque, ou, às vezes, você vê um vizinho passando por uma situação dessa, uma vizinha, você fala, não vou me intrometer, tem aquela história, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Na verdade, é o contrário, né? A gente precisa realmente se intrometer. E mesmo que, mas ela volta, toda vez ela volta. Gente, não interessa, faça a sua parte. É muito difícil ela tomar uma decisão. Então, assim,
tome a sua, faça a sua parte, porque isso pode salvar a vida realmente daquela mulher. Com certeza. Daria pra gente ficar o resto da tarde aqui falando sobre esse assunto, mas infelizmente nosso tempo aqui é curto, mas a gente abriu espaço para realmente acender esse alerta aí em você, né? Qualquer tipo de violência não é normal, não aceite. Hoje a gente tem aí o Disque 180, né? Para denúncias também. Tem o Disque 180, tem o 190, tem também online. Você pode fazer uma denúncia, inclusive anônima. Olha. Você não precisa se identificar. Muito importante. Às vezes estou vendo lá meus vizinhos, por exemplo, numa situação dessa, e eu fico meio assim, será que eu denuncio? Então pode denunciar anonimamente. Pode denunciar anonimamente. Você não precisa se identificar. Muito importante essa informação também. Isso. Mais alguma coisa a acrescentar? E é isso, né? Campanha Agosto Lilás, encerrando aqui o mês de agosto com essa campanha maravilhosa, isso. né? E assim, tá sempre atenta, né? Verdade. A gente tem que estar, nós como mulheres precisamos realmente estar atentas a essas informações, atentas a essas situações e realmente amparar aí umas às outras e aumentar cada vez mais essa rede de apoio. Com certeza. Melina, obrigada pela participação. Um beijo para a rancharia, todo mundo que está acompanhando a gente aí. Até a próxima. Já tem muitas pautinhas, né? Para a gente conversar aqui e ajudar essa mulherada que está em casa. Olha.